Começando um vlog aqui, como? Desse jeito. Eu aí com zona aqui atrás de mim. Ai, gente, desculpa aí. Faz acho que um mês que eu não vlogo. O último vídeo foi de um mês atrás, o que eu postei semana passada. Mas esse vai entrar praticamente um dia depois, né? Porque hoje é quarta e eu posto os vídeos na quinta. Gente, eu me desinscrevi da academia e comecei a treinar de casa. Comprei pesos, deixa eu mostrar pra vocês. Comprei uns pezinhos numa loja que se chama Kmart. Esse colchonete eu já tinha. E por que eu fiz isso? Por 3 motivos. Primeiro, quando eu me mudei aqui pra Melbourne, eu falei pro Felipe que eu não queria me inscrever na academia, porque eu já fazia os treinos do Lapa, da Academia Foguete, que agora virou Boom. Eu já fazia na academia. E ele tem os treinos online que você faz ao vivo com ele. E eu queria fazer essas aulas online com ele. Queria muito. Só que o Felipe achou que a gente não ia fazer direito. E então ele falou, não, vamos nos inscrever na academia, porque sim, a gente é muito preguiçoso. A gente se inscreveu, só que detalhe, a academia não é aqui pertinho da minha casa, eu tenho que caminhar. E no inverno é muito sofrido ter que caminhar de manhã, cedinho, no frio, ventando, um vento assim que parece que vai cortar sua pele. E fazer exercício físico, que é algo que você raramente acorda motivado, assim, nossa, que delícia, vou me exercitar. Não. Eu duvido que exista uma pessoa desse jeito, porque é um sofrimento, mas como eu falei pra vocês, já no final do ano passado, nossa, o sol começou a bater forte aqui. Já no final do ano passado, eu comecei a fazer exercício todos os dias aqui no Vlogmas com vocês. Porque assim, eu tava muito preguiçosa e eu voltei do Brasil com uns quilinhos a mais. E com sedentarismo, porque eu não me exercitei no Brasil. E eu falei pra mim mesma, eu vou tomar vergonha na cara e eu vou começar a me exercitar. Não importa, todos os dias eu tenho que fazer exercício. Então, eu comecei a fazer. Precisei pausar por causa da cirurgia, depois fui voltando aos pouquinhos, eu ainda não tô 100%. Semana passada eu tentei correr e fazer exercício pesado de braço. Gente, pior decisão que eu fiz. 6 semanas de cirurgia, tá? Pior decisão, senti muita dor, precisei pausar acho que 2, 3 dias de exercício, porque eu tava com muita dor. E aí tive que tomar remédio forte pra dor. E aí agora eu voltei, mas assim, pegando leve com coisas de braço. O terceiro motivo é que a academia é muito cara. É muito cara. Eu acho absurdamente cara. Essa academia que a gente tá indo. A academia que a gente ia antes no outro estado, quando a gente morava lá, era muito mais barata. Aqui a gente paga o dobro. E não tem assim lá grandes coisas, a academia tava sempre cheia e enfim, só que é a única que tem perto de casa, não tem umas opções mais acessíveis e assim, perto de casa, entre muitas aspas, porque a gente tinha que caminhar umas 5, 6 quadras para chegar na academia. Tudo isso começou a contar, sabe? Acabou o nosso contrato, a gente cancelou a academia, cancelou. E compramos esses pezinhos que dá menos do que a nosso pagamento semanal da academia. Comprar esses pezinhos, para vocês terem noção. Então a gente comprou os pezinhos para fazer daqui de casa, apesar de que o Lapa é bem difícil você conseguir fazer com peso, tá? Porque só a aula sem peso já é de matar. Mas enfim, gente, aí eu fiz a aula, eu tenho feito assim, todos os dias
eu tô muito orgulhosa de mim mesma, porque eu acho que fazia anos que eu não era tão consistente assim com exercício físico. E eu tô bem consistente, tô fazendo direitinho. E eu comprei esse relógio aqui bem baratex, tá? Porque eu não quero... Gente, eu não ligo pra Apple Watch, sabe? Ai, ficar gastando rios de dinheiro com isso, com aquilo, pra correr, pra não sei o quê. O meu tênis, eu sempre, desde que eu comecei a academia, eu sempre comprei tênis de corrida, porque eu sempre gostei de correr na esteira. E eu sei o quão importante é você ter um tênis próprio para corrida, porque assim ajuda a amortecer o seu joelho, porque pode machucar feio se você não tem um tênis apropriado para isso. Então, meu tênis já sempre foi de corrida, porém eu precisava de um reloginho assim de exercitar apenas para mim saber a quantidade de tempo que eu tô caminhando correndo na rua, que eu comecei a fazer isso, né? Agora também, como não só como esporte, mas para saúde mental, sabe? É muito bom a gente ter algum exercício fora, fazer algo assim, sabe, na rua, para você ter um contato com a natureza, porque faz muito bem para sua saúde física e mental. Então eu decidi que eu ia, já que eu sempre gostei de correr na esteira, eu ia começar a correr, mas nada assim, nossa, eu vou virar corredora, maratonista, não sei o quê. Gente, não. Não, 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 não. É só mesmo por esporte, por questão de saúde física e mental apenas. Não vou ficar, nossa, agora eu vou fazer tantos quilômetros, agora tantos outros quilômetros, até porque agora também eu não posso correr. Eu fiz semana passada que eu não posso correr definitivamente ainda, porque é um exercício de impacto e eu fico com dor nos peitos se ele dá uma balançadinha, né? E aí, esse relógio foi muito barato, dá pra mim medir quilometragem, só pra mim saber quanto que eu já andei, pra mim não andar que nem cego em tiroteio, sabe? Quilometragem e tempo. Mas ele também mede outras coisas, batimento cardíaco e tal, tal, tal. Mas eu comprei pra isso. Comprei na Amazon, Baratex, da Xiaomi, que é uma marca boa. E foi $35. Ótimo. Assim, eu quero para o básico. Não preciso ter o melhor relógio de corrida e não sei o que. Tava me enrolando pra começar esse vídeo, começar esse vlog, porque eu vou abrir um pouco o coração aqui com vocês. Que eu não sei se as pessoas têm gostado tanto assim dos meus vídeos, dos meus vlogs, porque às vezes eu tenho pouco retorno. A maioria dos meus vídeos não tem nenhum comentário. E isso me deixa um pouco frustrada, porque eu não sei qual tem sido a visão das pessoas que assistem os meus vídeos. Se elas acham bom, se elas acham ruim, se o jeito que eu tô fazendo tá legal ou não tá, se preciso melhorar algo ou não, se a minha comunicação tá boa ou não. Eu não tenho muito desse retorno e isso acaba me deixando um pouco frustrada, sabe? E aí eu sou muito consumidora de vlogs, eu amo assistir vlogs. E tem umas pessoas que eu assisto que tem uns vlogs muito legais, um formato muito legal e que eu fico pensando, eu não vou gravar, porque se eu gravar, eu não vou conseguir fazer desse jeito ou daquele jeito. Aí eu penso, hoje não dá mais pra gravar porque eu deveria ter feito já assim, ou deveria ter assado, deveria ter gravado, sei lá, fazendo café. Eu já tomei 2 cafés, já treinei, não filmei treinando pra vocês, porque eu não me lembrei de fazer isso. Então, isso acaba me segurando, sabe? Um pouco de pegar e começar a gravar, mas eu falei pra mim mesma, não, eu vou
pegar a câmera simplesmente e começar a gravar. Começar a filmar o meu vlog, eu esqueci, tudo bem. Tem bagunça aqui e é a vida. Quem nunca acorda com bagunça, atire a primeira pedra. A gente sempre acorda com a cama desarrumada, sempre tem alguma coisa para fazer, só que eu priorizo o meu exercício físico. E de manhã é sempre uma correria para mim, porque eu preciso organizar tudo pro Felipe levar pro trabalho. Então eu fico muito em função dele e agora também eu tô me exercitando no horário, que é bem o horário que ele sai de casa. Então eu tenho que acordar mais cedo, preparar tudo e fazer o exercício, porque eu tenho feito o exercício com a minha mãe. Eu ligo para ela e acabo fazendo junto com ela, porque ela precisa ganhar massa muscular, ela precisa ter músculo e ela não sabe se exercitar sozinha. Então a gente tem feito juntas o treino do Lapa e aí eu fico ali também dando uma assistência um pouco para ela, já que eu tenho mais experiência com exercícios físicos, eu tenho um pouco mais de noção do que ela, de como fazer corretamente os exercícios. Então eu fico ali com ela, a gente fica, as duas colocam o seu iPad com a aula e a gente coloca o telefone por vídeo chamada juntas, fazendo juntas, e aí acaba puxando uma outra, vamos lá, faz mais rápido. Isso tem sido muito legal. Caminhei 3 quilômetros. Gente, eu tô aqui onde tem o maior museu da Austrália. Inclusive tá tendo um evento de flores, mas eu caminhei até aqui, que dá uns 2 quilômetros da minha casa. Dei a volta no parque inteiro, que é enorme, e isso deu... Quer dizer, eu ainda nem terminei, mas eu pausei aqui pra gravar pra vocês. Isso já deu 3 quilômetros. Então, eu acho que no total, eu vou fazer uns 4, 5 quilômetros só de caminhada. Só que eu não tô fazendo uma caminhada simples, levinha, não. Eu tô caminhando, tipo fazendo um trote, sabe? E aí eu fico olhando o meu batimento cardíaco, que eu não quero que baixe de 120, que é um batimento legal, que você está ativando bastante seus batimentos cardíacos e, consequentemente, gastando mais calorias. Não está sendo puxado como uma corrida, mas está sendo bem legal, porque eu tô ficando entre 130 e 140 batimentos cardíacos. Fiz essa caminhada, dei a volta, tô na metade do parque, vou terminar essa outra metade e já vou fazer a volta para casa nesse mesmo estilo de caminhada mesmo, para exercitar. Não é uma caminhada leve de passeio, é um exercício físico. Então vou voltar agora para casa e tudo isso em jejum, fazendo exercício de alta intensidade do Lapa, fazendo essa minha caminhada também em jejum. Esse relógio apaga rápido, mas eu fiz 5 quilômetros em 1 hora. Eu acho que eu fui rápida para quem estava caminhando, mas eu foquei bastante nos batimentos cardíacos.
Já estou tomada banho, cheirosa, casa arrumada, estou treinada e eu quero mostrar para vocês uma dica que para quem aí tem marido que trabalha usando terno, eu vou dar uma dica para vocês que eu aprendi com um alfaiate, porque o Felipe tem alguns ternos que ele fez com alfaiate e ele deu essa dica pra gente de como manter o terno por mais tempo, de como manter o cuidado do terno, né? Todos os dias, quando o Felipe tira o terno à noite, geralmente no dia seguinte, o que eu faço eu tenho esse ferro a vapor de mão que eu passo na parte, eu viro o terno na parte de dentro e eu pego essa parte onde fica aqui a axila. Às vezes eu faço uma misturinha de vinagre com álcool e água. Você coloca 50 ml de álcool, 50 ml de vinagre e 100 ml de água. E aí você mistura, eu coloco no borrifador e eu espirro bastante aqui, principalmente se tiver com cheirinho de suor, isso ajuda muito. Aí você deixa secar naturalmente, eu coloco assim na cadeira virada do avesso o terno e deixo ali um dia. E aí depois eu venho com ferro a vapor. Essa minha misturinha já acabou, então eu não tenho pra colocar aqui agora. Mas esse terno foi mandado recentemente na lavanderia e cada mês eu mando um terno do Felipe pra lavanderia pra fazer a lavagem a seco. Então esse aqui foi já esse mês. O que eu faço em seguida, depois que já secou, eu venho com esse vapor e passo bem na parte onde fica a axila. Passo bastante. E eu faço a mesma coisa com a calça. Eu passo onde fica ali as partes íntimas, que às vezes, né, dá um suorzinho. E aí eu passo bastante, bastante, bastante. Feito isso, eu venho com um spray, que é antibactericida, um spray desinfetante, e eu espirro exatamente na parte da axila. E aí eu vou deixar aqui secando, vou fazer exatamente a mesma coisa com a calça, passar nas partes íntimas, vou passar o ferro a vapor e depois eu venho com esse spray. E aí, depois, quando já tá seco, eu passo também a calça, o terno, pra já ficar passadinho e eu espirro também o spray na parte de fora, né, do terno. Tá com um cheirinho agradável e como veio da rua, né, já mata as bactérias. Enfim, eu deixo arejar bastante. O bom é que os ternos dele não fica dentro do guarda-roupa, então não fica abafado. Mesmo assim, eu deixo em um lugar que fica arejando bastante no cabide antes de colocar na arara. E isso é muito importante para você fazer se você coloca em um lugar que seja fechado, guarda-roupa, um closet fechado, porque se você coloca ele úmido, tem risco de ter mofo, né? Então, fica a dica aí. Outra dica sobre ternos que eu vou dar pra vocês é que a calça e o terno tem sempre que ser lavados juntos, porque a cor acaba destoando um do outro se você lava separado. Então, porque com a lavagem, obviamente, ele vai ir desbotando a cor e é importante que os dois tenham exatamente a mesma cor, porque senão vai dar para perceber que um tá mais claro do que o outro. Então, exatamente por isso que de tempos em tempos eu faço essa meio como se fosse uma lavagem, entre muitas aspas, a seco com um vaporzinho e esse spray.
Mas, obviamente, se tiver sujo, se tiver alguma mancha ali, eu mando na lavanderia para lavar a seco e eu mando as 2 peças. Ontem eu precisei levar um terno do Felipe na lavanderia porque tinha uma calça dele que ele acabou derrubando comida e aí manchou. Eu até tentei tirar em casa. Às vezes eu consigo resolver de casa mesmo, eu tenho um sabãozinho que ele é de tirar mancha, então eu passo ali no lugar, passo uma aguinha e já sai, resolve. Mas eu não tava conseguindo resolver, então eu precisei mandar os 2. Mesmo que fosse só a calça, foi os 2 juntos, porque assim eu mantenho o conjunto. Se eu fico lavando só um e não lavo o outro, vai destoar a cor e aí eles não vão mais parecer que é um conjunto, né? Vocês lembram que eu saí pra caminhar, né? Tava um sol. Agora, olha a chuva que tá caindo. Gente, assim, tá molhando dentro da minha casa. Não parece que tava aquele dia lindo, ensolarado, bonito. Do nada, o tempo fechou e tá chovendo muito, muito, muito. Vamos fazer uma receita. Ai, gente, eu tô viciada em comer hambúrguer de frango empanado. Só que a gente sabe que frango empanado não é legal, não faz bem para a saúde. E eu sempre tenho uma versão saudável ou mais saudável das coisas que são gostosas de comer. E é isso que a gente vai fazer hoje. Eu, daqui a pouco, já faço 24 horas em jejum e, obviamente, eu quero comer algo gostoso, proteico e delicioso. Gostoso e delicioso é a mesma coisa, né? Tô aqui com 2 peitos de frango e o que eu vou fazer é... Já vou deixar semi-pronto o que o Felipe vai comer quando ele chegar. Então, já vou fazer pra mim e pra ele, né? Comer mais tarde. Eu preciso que esse peito fique um pouco mais fino. Eu não vou usar ele grosso desse jeito. Então, eu vou pegar essa faca aqui, que ela é um pouco mais fina, e eu vou ir abrindo esse peito de frango para ele ficar mais fino possível. Ó, eu vou ir abrindo ele. E eu preciso que ele fique em um molde mesmo de hambúrguer, né? Então, aqui, ó, eu vou retirar essa parte, ó, aqui. Vou tirar um pouquinho desse rabinho aqui também. Obviamente, eu não vou descartar isso. Eu vou colocar aqui em um outro saquinho pra mim reaproveitar depois com alguma outra receita. E ele vai ficar assim, ó, nesse molde de hambúrguer. Ok, próximos passos, a gente vai montar aqui o nosso mise en place, que é pra fazer empanar o frango. Em um desses bowls eu vou colocar ovo, e aí a gente vai bater esse ovo. Bater, deixar bem. Vou colocar farinha. Eu preferiria uma farinha mais saudável, sem glúten. Essa aqui é uma farinha normal. Mas se você puder usar uma outra, dê preferência, tá? Uma farinha de arroz, uma farinha de aveia. Porque eu não tinha aqui em casa. Eu revirei o meu armário e eu só tinha farinha com glúten. Vou colocar páprica doce. Mas você pode usar qualquer tipo de páprica. Vou colocar chimichurri.
Se foi meu chimichurri. E aí eu vou colocar sal. Vamos colocar também um pouco de pimenta do reino. E aí eu vou misturar tudo isso aqui, ficar bem homogêneo. A farinha panko, que também tem opções sem glúten, principalmente se você tem alguma intolerância. Já vou fazer a desempanação aqui e já coloco aqui direto. Então, o que eu fiz? Eu coloquei o ovo aqui, coloquei a farinha temperada e a farinha panko. Então, eu vou passar no ovo, passar aqui, passar no ovo de novo, passar aqui de novo e fritadeira. Bora lá. Ó, molhar bastante com o ovo, besuntar. Deixa escorrer bem. Aí eu venho aqui e besunto na farinha. Já tá tudo enfarinhado, volta pro ovo. E agora, farinha panko. Ó, empanadinho. Gente, isso aqui fica uma delícia. Uma delícia, fica mais gostoso do que aqueles que não são saudáveis, sabe? Vou colocar aqui na fritadeira a 180 graus por uns 15 minutos. Frango já ficou pronto. Já montei aqui o meu sanduíche com pão de fermentação natural. Desse lado eu coloquei um pouquinho de maionese. Aqui embaixo tem abacate, alface, tomate e no frango tem esse queijinho vegano, que ele é delicioso. Repito, para caso alguém não saiba, eu não posso comer derivados do leite. Olha que lindo que fica, mas vocês acham que terminou? Não. Não vai ficar esse pão murcho aqui não, tá? Agora a gente vai colocar, vou colocar nessa tostadeira, vou deixar aqui uns minutos pro pão ficar bem crocante. Amo. E aí, enquanto isso acontece, eu vou tomar um caldo de ossos para quebrar o meu jejum. Sanduíche pronto. Olha que coisa linda. Nossa, tô morrendo de vontade de comer esse sanduíche. Tá com cara de estar delicioso. Agora eu vou comer uma uvinha de sobremesa e tô assistindo série, obviamente, como sempre, quando eu almoço. Gente, adivinha o que eu vou fazer? Isso mesmo, Dizencoffee. Nossa, esse de chocolate branco é perfeito. Eu acho que é o meu preferido. Nossa, eu tô... Joguei mais fora do que dentro. Ai, que ódio. Eu tô extremamente cansada. Eu acordei muito cedo hoje. Sério, pode parecer assim, ai, ela não trabalha. A vida dela é uma maravilha. Sim, concordo que eu prefiro ficar em casa, porém, donas de casa sabem que é exaustivo demais ser dona de casa. Então, assim, hoje eu acordei 6 da manhã, porque o Felipe teve uma reunião, ele precisou fazer essa reunião cedinho, e logo em seguida eu já levantei, porque eu precisava organizar todas as coisas para ele levar para o trabalho, porque às 8 da manhã eu iria
fazer a minha aula, né, do Lapa. Como eu falei pra vocês, eu tô fazendo com a minha mãe. Então, eu levanto, faço o almoço dele, preparo várias coisinhas pra ele levar, e vitamina, várias coisas, assim, pequenas coisas pra saúde dele, que, obviamente, se dependesse dele, ele não faria. Então, exercício físico, ontem eu acordei 5h20 da manhã pra mim acordar ele às 6 pra ir exercitar. Por que 5h20? Porque eu tenho dificuldade para acordar. Então eu queria estar bem acordada para conseguir acordar ele, que é uma pessoa muito difícil de conseguir acordar. Então eu acordei 5h20, acordei ele se exercitou, eu me exercito só às 8, porque é a aula que eu gosto de participar, que é com o próprio Lapa. Nos outros horários são outros professores. E já que eu posso participar com ele, eu tenho preferido fazer a aula das 8, que no caso no Brasil é 6 da tarde. E se vocês quiserem fazer novamente, e claramente isso não é uma publi, mas se vocês quiserem saber como que é o treino dele, as aulas dele, é só vocês entrarem no Instagram dele, que ontem e hoje ele fez live no Instagram da aula. Então, esse aqui é o Instagram dele. Vão lá seguir ele, porque direto ele tá fazendo aula ao vivo no Instagram. A mesma aula que nós, alunos, participamos, ele coloca live às vezes no Instagram. Então, segue ele lá para você fazer o teste e ver se você acaba gostando. E também a mensalidade é algo assim, ridículo de barato. Eu tô aqui, acho que todos os vlogs fazendo publicidade gratuita nesses vlogs, mas é pra vocês saberem mesmo que eu realmente gosto dessas coisas. Quem sabe, né? Se um dia eu fizer uma publicidade, vocês vão saber que vai ser sobre coisas que eu realmente gosto, porque eu tô sempre aqui divulgando coisas gratuitas. Passei aqui na farmácia antes de ir no mercado, porque o Felipe me mandou uma mensagem dizendo que ele tava morrendo de dor de cabeça, que ele já tomou remédio e nada passou. Então, eu vim aqui pegar um negócio que é maravilhoso para dor de cabeça, enxaqueca. Isso aqui é maravilhoso para dor de cabeça. Você gruda na sua testa e uns minutos depois a sua dor de cabeça foi embora. É muito, muito bom. E tem um aqui que é pra febre. Quando você tá com febre e tal, você coloca na testa pra amenizar. Eu nunca usei, mas esse aqui é maravilhoso. Acabei de sair do mercado e eu literalmente só peguei arroz e presunto. Só o que eu precisava. E já tô indo embora. E, gente, deixa eu contar pra vocês que eu ando com muito medo de andar nessa cidade. Tá absurdamente perigoso andar aqui em Melbourne. Vocês não têm noção. Nas últimas semanas tá tendo muitos casos de pessoas sendo esfaqueadas na rua por adolescentes. Eu não sei o que é, se é alguma gangue ou alguma coisa por trás aí na internet, mas são muitos casos. Só essa semana teve uma moça que estava subindo a escada rolante de um shopping, ela estava indo trabalhar e esse adolescente se aproximou dela por trás e esfaqueou ela e saiu correndo. Um Uber que estava voltando para casa do seu trabalho foi atacado por 2 adolescentes. Um tava com uma faca para esfaquear ele, deu várias facadas nele, e o outro tava com um martelo e batia com o martelo nele. E, gente, é absurdo. E sabe o que é pior de tudo isso?
que eles não fazem isso em troca de dinheiro, querendo te roubar. Eles fazem isso por diversão. Vocês têm noção que eles esfaqueiam a outra pessoa por diversão? É absurdo. Bom, tô aqui preparando o jantar do Felipe, que ele já tá vindo. Aqui já tem arroz pronto, que eu fiz nessa panelinha de arroz. E vocês já me viram preparando o frango, né? Eu vou mostrar pra vocês como eu faço a parmegiana, caso alguém não saiba, que é muito fácil. Então, após tá cozido, eu vou adicionar um molho de tomate em cima desse frango. Colocar umas 2 colheres para ele ficar bem molhudo. Agora eu vou vir com o presunto. Vou colocar umas 2 fatias, porque esse presunto é muito fininho. Vou colocar umas 2 fatias aqui em cima. E o queijo. Acho que vou colocar 2 fatias de queijo também para ele ficar bem queijudo. Agora eu vou colocar de volta na fritadeira. E aí eu vou deixar... vou colocar uns 170 graus, pra não ser tanto. E vou deixar uns, sei lá, uns 3 minutos. Bom, o Felipe já tá em casa, ele já comeu e falou que o frango ficou delicioso. Eu tinha menos da metade desse saco de pipoca e eu comi. Eu não tava com fome, mas eu quis comer um pouquinho de pipoca que tinha aqui. Tinha, tipo, isso aqui, quase nada. E eu vou comer esse ovinho de Páscoa recheado de caramelo, que é saudável. Sim, ele é saudável. E olha que bonitinho. É a coisa mais linda dessa marca aqui, Health Lab. É muito gostoso. Olha isso. Nossa, uma delícia. Eu acabei de fazer o meu skincare e gravei pra postar lá no Reels, no Shorts. E se você quer saber mais detalhes do meu skincare, vai lá dar uma conferida. E apesar de que eu acho que eu já publiquei aqui pra vocês no último vlog, mas enfim, agora eu tô me preparando para deitar. E eu falei no último vídeo que eu amo pentear o cabelo. Eu tenho uma rotina com meu cabelo, de todos os dias quando eu acordo eu penteio e passo o olhinho, e quando eu vou dormir eu faço a mesma coisa. Só que eu tenho usado um outro produto à noite pra dormir, que é essa máscara noturna da Elseve, e ela é maravilhosa. Ela é muito boa. Eu coloco uns 3 pumps em cada lado, porque eu tenho muito cabelo. Mesmo que eu tenha perdido muito cabelo nesse pós-cirurgia, eu ainda tenho muito cabelo. Então eu passo apenas nas pontas. Eu besunto bastante o cabelo. E assim, amanhã meu cabelo acorda assim, brilhoso, sedoso, maravilhoso. E hidratado, eu tô amando. Então eu tenho passado ele, fora que o cheiro dele é muito bom. Muito, muito bom. E aí eu tenho passado ele pra dormir. E uma outra coisa que eu faço também, eu sempre tive o costume de passar body splash pra à noite, assim, ficar em casa pra dormir. Só que agora eu comprei esse body splash, que ele é body splash e também é perfume de cabelo. Então, ao invés de eu aplicar no corpo, eu aplico só no meu cabelo.
E o meu cabelo fica com um cheiro maravilhoso. Ele é da Calvin Klein e o cheiro é de pêssego. Só que eu não sei explicar. Não é um cheiro assim de pêssego. É um cheiro muito bom. Pra mim, ele é o melhor de todos. São, acho que 4 cheiros. Esse aqui é o melhor pra mim. Os outros eu acho muito doce e eu não gosto de cheiro doce. Eu gosto de um cheiro mais... Eu não sei explicar. Não sei explicar. Ele é leve, mas tipo, é bem levinho. É doce, mas... eu não sei explicar. Eu não sei falar sobre cheiros de perfumes, mas geralmente perfume eu gosto de uns que tem cheiro, parece sabonete Dove, sabe? Eu amo cheiro de sabonete, porque eu passo mal com cheiros doces. Então, eu achei os outros todos muito doce. Eu não gosto de perfume com cheiro de baunilha. Eu acho extremamente doce, não gosto. Eu gosto exatamente de cheiro de banho, que você acabou de sair do banho. E esse aqui é perfeito. Lançou, acho que no final do ano. E aqui ele é bem baratinho. Não sei se no Brasil, mas enfim. Como eu falei pra vocês, eu criei, desde que eu comecei a trabalhar de chefe, eu criei esse costume de passar perfume no cabelo, porque eu saía do trabalho com o cabelo catingando a comida, a fritura, e nem todos os dias eu lavava o cabelo, ou tinha tempo de lavar o cabelo, porque trabalhando de chefe eu trabalhava demais. Então, não lavava o cabelo todos os dias, mas o perfuminho de cabelo sempre me ajudou bastante. E eu sigo até hoje com esse hábito de passar o perfuminho de cabelo e esse cero noturno. Nossa, além de ser mais em conta do que Kerastase, o cabelo fica maravilhoso. Eu acho, eu já tive o cero noturno da Kerastase e eu tô achando esse bem melhor. É isso, espero que vocês tenham gostado de acompanhar o meu dia de hoje. Eu vou ficando por aqui. Nos encontramos no próximo vídeo. Tchau!